Olá, boa noite, amigos. Nós vamos dar início a uma transmissão por estes canais deste curso de conhecimento de si mesmo. Informamos que este curso é gratuito e nós passamos pelas páginas no Facebook 2 vezes por semana, nas terças e quintas-feiras. Estamos também agora por esses canais para atrair mais pessoas que se interessem pelo conhecimento de si mesmo. O conhecimento de si mesmo é o objetivo da nossa existência. Porém, isto não é uma imposição que nós fazemos. Vai junto com esta informação, vai o convite para que nós comprovemos isso que acabamos de dizer. Isto é facilmente comprovável através das práticas que aqui são passadas. Como, por exemplo, o desdobramento astral. O desdobramento astral nos permite comprovar que existe, então, outra dimensão, já a quinta dimensão. E vamos comprovar que existem muitas dimensões, não apenas a dimensão astral, senão que existem 7 dimensões básicas, onde nós vamos poder comprovar. Vamos poder comprovar a existência de muitas coisas que a ciência oficial não nos permite comprovar. A ciência oficial trabalha com os 5 sentidos. Tudo que a ciência oficial pode nos passar são coisas que nós apenas podemos comprovar através dos 5 sentidos. Portanto, não é a realidade, é uma suposição. E neste curso nós vamos poder comprovar tudo e muito mais que as informações científicas. Estamos revisando aqui uma configuração aqui no nosso aplicativo e já vamos dar início ao tema número 4, que é os 7 centros da máquina humana. Então, aqui está. E vamos perceber que esses centros são o que nos permitem atuar no mundo físico. E
é por onde funciona, é por onde se expressa a máquina humana. É por onde a máquina humana se expressa. São os 7 centros estão no corpo físico, são partes do nosso corpo físico, estão na altura da coluna vertebral, no corpo físico. Então nós vamos interagir aqui através da câmera e também através desses slides que nós vamos ir apresentando para que possa ser visualizado talvez melhor pelos senhores. Então, o que são os centros? Os centros são centros energéticos. São centros energéticos e estão localizados ao longo da coluna vertebral. Nós temos 5 centros inferiores e 2 centros superiores. Cada centro tem uma função. Cada centro cumpre uma função dentro da máquina humana, do funcionalismo instintivo e de toda a máquina humana. Então, eles são responsáveis pelo funcionamento da máquina humana. Nós temos 5 sentidos. Os sentidos da visão, do olfato, do paladar, do tato e a audição. Então, cada um desses centros comanda essas funções. Cada um comanda uma dessas funções. E esses centros estão desequilibrados devido à atuação dos defeitos psicológicos. Os nossos defeitos psicológicos nos desgastam, gastam a nossa energia, consomem todas as nossas energias. Então, cada centro tem uma função, tem um defeito que caracteriza. Cada centro tem um tipo de energia, consome um tipo de energia e comanda então um sentido dos 5 sentidos ordinários que todos temos. Então, por exemplo, o centro sexual. O centro sexual está localizado no cóccix, no extremo abaixo da coluna vertebral, abaixo do início da coluna vertebral. É o centro sexual. Cada centro também vibra com uma nota musical. São 7 centros e são 7 notas musicais. As principais são 7 notas musicais. E cada um desses centros vibra com uma nota musical. E nós vamos ver mais tarde que nós vibramos, o ser humano comum e corrente, vibramos com apenas 3 notas, com Dó, Ré e Mi, porque não saímos dessa nota, dessa oitava. Então, para nós vibrar com as oitavas superiores, precisamos fazer um trabalho psicológico sobre nós. Então, o centro sexual vibra com a nota Dó. E também cada centro representa um planeta do sistema solar, do cosmos. Porque nós, seres humanos, a nossa máquina humana é um microcosmos
Então, cada centro representa um planeta desse sistema microcosmos. Então, a nota Dó é a que faz vibrar o centro sexual. E a função do centro sexual é criar. E o centro sexual cria com 3 formas de criação. Com a fornicação, por exemplo, o centro sexual cria defeitos psicológicos, desenvolve a psicologia, robustece o ego. Com o sexo normal, que seria normal sem fornicação, que hoje já não existe entre os seres humanos, não existe mais esse sexo normal, porque todos fornicam. Então, com o sexo normal, seria para a criação da espécie, para a reprodução da espécie, que com o sexo comum e corrente se reproduz a espécie, porém de forma maculada. Então, com o sexo que se pratica atualmente, que os seres humanos praticam, está qualificado como infrassexo, é um sexo inferior. E o suprassexo, o sexo superior, vai permitir então o ser humano criar os corpos internos, que é o nascimento espiritual, que é o verdadeiro nascimento. O segundo nascimento é a criação dos corpos internos. É a regeneração do corpo físico, do corpo vital, a criação do corpo astral, do corpo mental e do corpo causal. Com a criação desses corpos, se reconecta com os centros superiores. Nós estamos desconectados pela fornicação. Para nos reconectar com os centros superiores, precisamos deixar de fornicar e transmutar a energia sexual. Então, a função desse centro é criar, e cria dessas 3 formas. Com o suprassexo, cria os corpos internos, permite o nascimento. Com o infrassexo, desenvolve o ego, robustece mais e mais o ego. E com o sexo normal, que já não existe, seria apenas para a reprodução da espécie, com apenas esse objetivo. Porém, hoje, os seres humanos não praticam nem o sexo normal e nem jamais o suprassexo. Todos praticam o sexo inferior com o objetivo de diversão, prazer. Já temos um segundo centro, que é o centro instintivo. O centro instintivo vibra com a nota musical Ré e está localizado no osso sacro. Está aqui localizado no osso sacro. E vibra com a nota musical Ré. E a função desse centro é apreender. Apreender é saber, aprender o significado de tudo. Instintivamente, quando esse centro está desenvolvido, se capta o significado de todas as coisas instintivamente. Porém, como está caído, raramente se capta essas informações. Então, existe uma faculdade que todos temos latente, porém não está ativa em nós, que é a faculdade da percepção instintiva das verdades cósmicas.
instintivamente, quando esse centro está desenvolvido, se capta instintivamente as verdades cósmicas. Porém, como nós estamos caídos, os 5 centros estão caídos, nós não temos essa faculdade. Então, cada defeito também é assim caracterizado por cada defeito, cada centro é caracterizado por um defeito. O centro instintivo está caracterizado pela cobiça. Já o centro sexual é a preguiça, que ficou faltando aqui do centro sexual, caracterizado pela preguiça. Então se diz que a preguiça é a mãe dos pecados. É um ditado antigo que se diz. E então a preguiça é a causa de todos os pecados e tem origem no sexo, na caída do homem do Éden, pela fornicação. A energia que esse centro instintivo utiliza é a energia vital. Energia vital. E o sentido que ele governa é o paladar. Então o paladar é instintivo. Não é por nossa vontade, é instintivo, que nós sentimos um paladar. Quando nós degustamos alguma coisa, isso é instintivamente. Não é necessário que nós queira, não é necessário que se faça algo, instintivamente se sente o paladar. Já o centro intelectual inferior, esses centros são os inferiores. O centro emocional primeiramente o centro emocional. O centro emocional, a função desse centro é sentir emoções negativas e positivas. Então, com as emoções negativas, nós enamoramos, nós sentimos aquela atração e também sentimos rechaço, a repulsão de alguma coisa, uma pessoa, nós sentimos rechaço, rechaçamos uma pessoa, rechaçamos qualquer assunto, talvez, podemos rechaçar, está então pelo centro emocional, aquilo não nos agrada. Então, o defeito que caracteriza esse centro é a luxúria. Então, quando se sente atração por uma pessoa do sexo oposto, assim, porque só pela visão, só por ter visto, é mecânico e é o defeito da luxúria que está se atraindo por essa pessoa do sexo oposto. E a energia que esse centro consome, utiliza, é a energia emocional e governa o olfato. O olfato é governado pelo centro emocional inferior. Ele vibra então com a nota musical Mi. E está localizado então na altura do umbigo. Todos os centros estão na coluna vertebral. Na coluna vertebral, na altura emocional, na altura do umbigo. E vibra então com a nota musical Mi e está representando o planeta Vênus. Já o centro instintivo representa o planeta Mercúrio. O centro sexual, a Lua, Mercúrio, Vênus. Já o centro intelectual inferior está na altura do coração, na coluna vertebral, sobre a coluna vertebral. Vibra com a nota musical Fá e representa
o Sol, que é o centro do microcosmos homem. Assim como o Sol é o centro da galáxia, em nós, o centro intelectual inferior, que é na altura do coração, representa o nosso Sol interior. Então é por essa razão que nós devemos lutar por estar concentrado no coração, porque ele é o centro do microcosmo homem. Então a nossa luta deve ser constante para nos manter concentrados no nosso coração e não vagando em pensamentos, que os pensamentos são distração, são a própria distração. Então, o centro intelectual, a função desse centro é pensar, planejar, idealizar. Tudo que se planeja no centro intelectual inferior. E é interessante que nós reflita sobre isto, que os pensamentos não são gerados pela mente. A mente, nós podemos, para compreender um pouco mais, é como um monitor de um computador. Aqui os pensamentos são gerados. A origem dos pensamentos é no centro intelectual inferior, que está na coluna vertebral. Nós temos 3 cérebros. Temos um cérebro intelectual, um cérebro emocional e um terceiro cérebro que comanda as funções motoras, instintivas e sexuais. Então, os pensamentos não são originados pelo cérebro que está na cabeça, pela mente, e sim estão conectados para que nós assim podemos ver os pensamentos. Nós dizemos que é na cabeça, porém os pensamentos são gerados neste centro, no centro intelectual inferior. Então a função desse centro é pensar. E o defeito que caracteriza esse centro intelectual é o orgulho. Então, o orgulho intelectual. O orgulho é intelectual. A energia, esse centro intelectual inferior utiliza a energia mental e governa a audição. A nossa audição é governada pelo centro intelectual inferior. Então, passamos ao centro motor. O centro motor está na altura da laringe. Está na altura da laringe e vibra com a nota musical Sol. E utiliza a energia motora. A energia motora que dá os movimentos. E a nossa fala. A fala também está governada, gerada pelo centro motor, os movimentos. Representa o planeta Marte, é o 5º planeta do sistema solar, representado no microcosmos homem pelo centro motor, então o planeta Marte. Está na altura da laringe, na coluna vertebral, sobre a coluna vertebral. E a função desse centro é fazer com obras, palavras e omissões. Quando nós fazemos algo, nós estamos agindo com esse centro. E quando nós nos omitimos a fazer algo, que não
talvez algo bom que nós não queremos fazer, a omissão também tem origem nesse centro, também é a atuação desse centro. Então é com as obras, palavras e omissões. Esse centro atua através de nós. E o defeito que caracteriza o centro motor é a ira. Então, quando uma pessoa está irada, fica brava, ela grita, se movimenta, faz movimentos com a intenção talvez de dar um murro numa pessoa, ou jogar alguma coisa fora, bate, enfim, faz os movimentos para... reage automaticamente, mecanicamente reage com a ira. Como, por exemplo, quando alguém no trânsito buzina para nós, automaticamente nós buzinamos também, ou gritamos, ou fazemos algum gesto. É a reação mecânica do defeito da ira, que se sente ofendido e reage mecanicamente. A energia motora que movimenta, que utiliza esse centro e coordena a visão. Então, a visão, a vista, a nossa vista é coordenada por esse centro motor. Então, e temos os dois centros superiores. Estes 5 centros estão caídos. Precisamos equilibrar esses centros com o trabalho de morte psicológica. Só é possível equilibrar esses centros com o trabalho de morte psicológica. E esses dois centros superiores estão levantados, não caíram quando aconteceu a caída do homem, do Éden. Fomos desligados dos centros superiores para que esses centros também não caíssem. Então, quando nós fizermos um trabalho sobre nós, de conhecimento de si mesmo, vamos nos aproximando, vamos nos acercando desses centros e vamos, com a criação do corpo causal, vamos voltar a nos conectar com esses dois centros superiores. Então, esses centros estão localizados nas glândulas pineal e na glândula pituitária. Então, o centro emocional superior está localizado na glândula pituitária, aqui, e representa o planeta Júpiter. É o 6º planeta, então é representado no microcosmos homem pela glândula pituitária, no centro emocional superior. Então a função desse centro é julgar, medir com precisão. Então a autoobservação tem origem nesse centro. Então, nós precisamos colocar em atividade a autoobservação para observar os centros inferiores. Observar e eliminar o defeito que estiver atuando no momento, através dos diferentes centros. Então, a autoobservação é desse centro. Vem daí, a função dele é julgar. Então, se nós nos auto-observamos, nós estamos nos julgando e podemos fazer o trabalho de eliminar o defeito psicológico. E caracteriza o defeito da gula. Esse centro, embora seja superior, ele se caracteriza pela gula. E a energia que esse centro utiliza é a energia da consciência. O sentido que ele domina é a clarividência. Então, como nós estamos desconectados da clarividência, dessas
faculdades, desses poderes. Estamos desconectados. Já o centro intelectual superior está localizado na glândula pineal, no alto da cabeça. Está representando o planeta Saturno no microcosmos ômnico. No planeta, representa o planeta Saturno. Então, a função desse centro é saber. O conhecimento de todas as coisas está nesse centro. Porém, como nós estamos desconectados, nós não conhecemos a verdade. Temos que fazer o trabalho para nos conectar e saber, estar conectados com a sabedoria, com o saber. O defeito que caracteriza esse centro é a inveja. A inveja caracteriza esse centro, embora seja o centro superior. A energia que esse centro utiliza é a energia do espírito puro. E o sentido é a polividência. Quando então, se nós voltar a nos conectar, nós vamos readquirir essas faculdades, a clarividência, a polividência e todas as faculdades que são latentes, estão latentes em nós, que não estão ativas pela atuação dos defeitos psicológicos. Então, os centros inferiores utilizam cada um tipo de energia. O centro instintivo é o que sustenta todos os demais centros. Então, quando o corpo físico dorme, quando nós dormimos, esse centro, o centro instintivo, deposita em todos os centros um capital energético, uma cota de energia que vai permitir que o centro trabalhe, se trabalhar equilibradamente, se trabalhar sem abusos, essa energia vai permitir que ele funcione todo dia. Porém, como nós atuamos de forma mecânica, nos identificamos com as coisas, nos identificamos com pessoas do sexo oposto, pela luxúria, gastamos essa energia. Então, o centro instintivo deposita em cada centro um capital energético que seria suficiente para que esse centro funcione todo dia. Porém, porque estamos dominados pelos defeitos, todos os centros são dominados pelos defeitos, são os defeitos que consomem a energia. Os defeitos gastam essa energia, esse capital energético, gastam rapidamente. E vão roubar a energia do centro sexual. Então, toda a energia que o centro instintivo produz, ele deposita uma parte no motor, outra no intelectual, outra parte no emocional. Ele retém uma parte para si e deposita o restante de toda essa energia que ele produz, deposita no centro sexual, que é, podemos dizer, um depósito, onde fica o excedente de toda a energia produzida, fica no centro sexual. Então, quando nós atuamos durante o dia e nos identificamos com as coisas, por exemplo, quando pensamos demais, com o pensamento, nós gastamos muita energia. Consome toda a energia. Então, gastamos a energia intelectual que foi depositada, que daria para funcionar o dia todo,
nós consumimos rapidamente com pensamentos, com o trabalho intelectual mesmo. Então, o centro intelectual, precisa continuar trabalhando. Ele vai roubar energia para continuar funcionando, ele vai roubar a energia que foi depositada no centro sexual. Então, a energia do centro sexual vai sendo subtraída. Todos os centros, quando esgota a sua energia, vão roubar energia do centro sexual, que foi depositado, o excedente de toda a energia foi depositado no centro sexual. Então, quando qualquer centro consome a sua energia por excesso de trabalho desse centro, porque não estamos vivendo o instante, estamos fazendo uma coisa com o centro motor e fazendo outra com o centro intelectual e com o emocional outra, então gastamos a energia. Então se esgota a energia dos centros e esses centros vão roubar a energia do centro sexual e vai debilitar o centro sexual. E o centro sexual também vai se sentir debilitado, vai ficar debilitado e vai roubar a energia dos outros centros. Vai pegar de volta, podemos assim dizer, a energia dos outros centros e vai trabalhar com energias que não correspondem a esse centro, não correspondem ao centro sexual. E então a máquina humana fica completamente desequilibrada. Então, o trabalho que aqui nós não trocamos de slide, porém vamos fazer aqui a troca e aquela pessoa que quiser então pode parar nesse slide e observar. Então, para fazer esse trabalho, para iniciar esse trabalho de conhecimento de si mesmo, nós precisamos então iniciar um trabalho sobre a máquina humana, sobre todas as nossas funções. Então, os pensamentos, os sentimentos, as emoções, a fala, as obras e omissões, palavras, tudo o que acontece na máquina humana deve passar pelo crivo, pelo filtro da consciência. E devemos então colocar a autoobservação, o sentido da autoobservação, a observar o centro intelectual. O que pensamos? Por que pensamos? Isto que estou pensando é útil, é verdadeiro, é bom? E nesse instante é que nós devemos trabalhar com a morte em marcha, a morte psicológica. Se nós nos flagramos pensando, nós vamos refletir então que a nossa consciência não precisa pensar. Quem está pensando é um ego. Então, Mãe Divina, mate esse pensador, mate esse defeito que está pensando, que está utilizando o meu centro intelectual para pensar. Com os sentimentos, a mesma coisa. Devemos passar os sentimentos, as emoções, tanto aquilo que nós pensamos que é uma emoção positiva, também deve passar pelo crivo, passar pelo filtro da observação.
A consciência deve observar esses sentimentos, essas emoções e avaliar. Certamente essas emoções têm origem em um ou outro defeito psicológico e merece ser julgada. Então, observamos, se nós vamos avaliar os nossos sentimentos, vamos ver que são de origem egóica, que são de origem de algum defeito psicológico. E vamos pedir a morte desse defeito que está pensando através de nós, que está sentindo através de nós, pensando, sentindo, que está falando. Quando vamos falar alguma coisa, é o momento que nós devemos colocar a atenção no que estamos falando, se isso é útil, se é verdade. Primeiramente, se é verdade. Se não é verdade, já podemos descartar e pedir a morte desse pensador, desse falador, que se não é verdade, já é um defeito, e vamos descartar pedindo a morte desse falador, desse locutor. E com as obras, com o que nós fazemos e deixamos de fazer também, os nossos movimentos, todos os movimentos devem ser conscientes. Por exemplo, se nós andamos na rua e vemos uma pessoa do sexo oposto, queremos olhar, mecanicamente queremos olhar, devemos frear, nos esforçar para não olhar e pedir a morte do defeito psicológico, que é um defeito da luxúria, que quer olhar para a pessoa do sexo oposto. E muitas coisas também nós deixamos de fazer. Talvez temos uma atividade para fazer, por exemplo, lavar a louça, limpar a casa, qualquer coisa. Ajudar uma outra pessoa, alguém que está precisando de uma ajuda naquele instante, é algo emergente, e nós fazemos de conta que não vemos. É uma omissão. Então a nossa consciência deve atuar, devemos nos esforçar aí, colocar a autoobservação. Talvez eu tenha que ajudar, se eu posso fazer algo e não faço, eu estou omitindo. É um defeito psicológico que está atuando. E se eu faço alguma coisa que não deveria fazer, também é um defeito psicológico que está atuando e merece ser eliminado, merece ser analisado e eliminado. Então nós devemos refletir sobre tudo, refletir sobre esses 4 aspectos. Nós podemos tranquilamente dizer que estes aspectos são os 4 aspectos da retidão humana. Nós devemos pensar retamente, sentir retamente, falar retamente e fazer as obras retamente e as omissões também. Se nós devemos nos omitir de fazer alguma coisa, nós podemos fazer algo correto ou algo incorreto. Então vamos omitir em fazer as coisas que são incorretas e vamos fazer as coisas que são corretas. Então este tema é muito interessante e vai nos ajudar a iniciar um trabalho de conhecimento de si mesmo. O início do trabalho que nós devemos fazer começa por aqui. Começar a observar os nossos pensamentos, os sentimentos, as emoções, os nossos instintos e os desejos, e começar a fazer um trabalho, colocar em ordem
colocar em ordem a máquina humana, porque a máquina humana está desordenada, está desorganizada. Todos os centros estão desequilibrados pela atuação dos defeitos psicológicos. Então, se nós vamos eliminando os defeitos psicológicos, nós vamos equilibrando os centros, vamos organizando os nossos centros, organizando o nosso mundo interior, vamos reordenar o nosso mundo interior. E isso não é um trabalho intelectual, não é apenas um trabalho intelectual, é um trabalho real que precisamos fazer, não é um trabalho de aparência, só mudar externamente, mudar a forma de vestir, a forma de andar, mudar o nosso relacionamento com pessoas, fazer seleção das pessoas que queremos nos relacionar, enfim. Não é a aparência, é uma mudança real. E a mudança externa vai acontecer como consequência dessa mudança interior que cada um de nós vai fazendo. Então, o nosso telefone, o nosso contato está aí na tela e podem anotar ou escanear um QR Code que vão encontrar aí, se tiver um aparelho, será muito bom, e podem nos escrever através desse WhatsApp, também Telegram. Esse mesmo número é o nosso número do Telegram. Então, muito obrigado e até a próxima.